Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre coleta de materiais para exames, tá? Os principais que a gente faz. Da urina, então, a gente tem a urina de 24 horas, tá? Que geralmente é coletado num frasco como esse da imagem, tá? Coleta toda a urina de um período de 24 horas. Ele é muito utilizado, então, para avaliar a função dos rins, tá? Gestantes com suspeita de pré-eclâmpsia é bem utilizado, então, para verificar, então, o nível, a quantidade de ureia e creatinina que a gente vai ter em 24 horas de urina, tá? Então, a gente vai determinar algumas substâncias químicas, tá? Que tem na urina, como creatinina, ureia, sódio, enfim, todas essas substâncias. A gente deve, então, orientar ao paciente, então, para a primeira urina da manhã ele urinar, tá? Desprezar a primeira urina da manhã, tá? Após essa primeira que ele desprezou, ele vai urinar, então, dentro do frasco, até o dia seguinte, então, a primeira urina do dia seguinte, tá? Completando as 24 horas. Durante, então, essas 24 horas, o frasco ele fica armazenado na geladeira. E assim que der as 24 horas que completar, encaminha o frasco para o laboratório. O EAS, que é o exame, então, de sedimentos anormais da urina, tá? Vai servir, então, para avaliar os aspectos físicos, cor, pH, densidade, os aspectos químicos, tá? E a possível presença, então, de bactérias, cilindros, muco, hemoglobina e células epiteliais, tá? Lembrando que essas últimas não são normalmente encontrados e não devem ser encontrados na urina. A gente deve, então, orientar para a paciente que ela lave, né, a região geniturinária, tá? Após realize a secagem adequada. Vai colher, então, a urina em um frasco limpo e seco. O primeiro jato a gente orienta para que ela despreze, tá? Assim, se tiver alguma bactéria na uretra, vai ser eliminado junto com o primeiro jato, para então colher a urina que está lá armazenada dentro da bexiga. Urinar então diretamente no frasco, se possível encher até a marca adequada, tampá-lo cuidadosamente, então após enviá-lo ao laboratório. A urocultura, então, é um outro exame, tá? Que identifica as bactérias na urina, tá? Uma vez, então, que os rins e bexiga não são locais colonizados por bactérias, se forem diagnosticadas no exame, então, significa que a gente tem uma infecção urinária, tá? A gente também vai orientar para o paciente, então, realizar a higiene da região íntima, tá? Secar bem, vai desprezar o primeiro jato de urina também, e depois, então, vai colocar a urina, então, dentro do frasco que é esterilizado, tá? E após enviar ao laboratório. Então, esse é o frasquinho, tá? Ele é estéreo, tá? Tanto no EAS como na urocultura, a gente utiliza o mesmo frasquinho, tá? Tem que tomar muito cuidado também para não contaminar o frasco na hora de abrir, tá? Ele tem que ser estéreo para a gente não contaminar com as nossas bactérias do frasquinho. O frasco, então, o ideal da urocultura é que em meia hora ele seja entregue ao laboratório. E se não puder, nessa quantidade de tempo, manter ele resfriado até então encaminhar ao laboratório. A glicosúria, tá? Então é um exame feito com a urina também, que vai medir a quantidade de glicose na urina. Então, a gente vai orientar o paciente, então, para urinar, então, num coletor ou na comadre, tá? E a gente vai utilizar fitas reagentes, tá? Vai colocar a fita na urina e vai esperar o tempo indicado, né, tá? Pelo fabricante para fazer a leitura dessa fita. A gente deve, então, manter as fitas em locais frescos, tá? Onde não pegue sol,
Após, então, utilizar, fechar o frasquinho, tá? Geralmente é um frasco que não permite a passagem de luz. Ler o tempo indicado na bula, tá? Da validade. O tempo, então, que deve ficar a fita permanecendo na urina. E fazer a leitura, então, de acordo com a escalinha de cores que vem junto no frasco. Então, aqui é uma fotinho, tá? Das fitas. Após a gente pôr essa fitinha na urina, tá? Em contato com a urina, ela vai ficar com uma coloração como essa, por exemplo, e daí a gente vai fazer a leitura do lado da embalagem. Geralmente tem uma legenda, e daí faça a leitura para ver o nível de glicose, ácidos cetônicos, enfim, tá? De outros elementos que tem na urina. Alguns outros métodos, então, que a gente utiliza para a coleta de urina pode ser através do saco coletor, tá? Que ele é muito utilizado, então, em crianças. Porém, ele é menos confiável pelo fato de ser mais fácil a contaminação, tá? Do saquinho. A técnica, então, fazer a lavagem externa, né, tá? Quando possível, desprezar o primeiro jato, como geralmente são crianças menores, bebês, não se consegue desprezar o primeiro, mas se possível, tá? Vai instalar então o saco protetor, que é estéril, no períneo da criança, e aguardar então até que haja urina suficiente. E então levar ao laboratório o saquinho. Então, aqui a gente tem umas imagenzinhas dos saquinhos coletores, tá? Não é tão fácil assim, tá? Porque às vezes ele desgruda, ou a criança não faz xixi, ou vaza, é bem complicadinho, mas é necessário em crianças menores. A técnica, então, de coleta de urina através da sonda vesical, tá? É uma das técnicas mais confiáveis que tem, tá? O que a gente vai fazer então? O paciente está com uma sonda vesical, tá aberta em uma bolsa coletora de sistema fechado, tá? Geralmente. A gente vai desinfectar com solução alcoólica o intermediário que fica entre o látex e o extensor do sistema fechado, tá? Vai desinfectar, vai pegar uma seringa com agulha, vai puncionar ali o intermediário e vai fazer a aspiração, então, da urina, tá? Desconectar a sonda do extensor até a bolsa não é aconselhável, tá? O ideal é fazer a asepsia no intermediário, que eu vou mostrar nessa figura. Então, aqui a gente vê que tem entre a sonda e a extensão da bolsa, tem esse intermediário, tá? A gente vai fazer a asepsia dele, vai puncionar ali com a agulha e vai fazer a aspiração da urina. É importante lembrar que a gente deve clampear o extensor que fica para cá, tá? Que vai pro sentido da bolsa, que é pra gente não aspirar e não refluir, então, a urina lá da bolsa, tá? Que a gente considera que a urina que tá lá na bolsa tá um tempo maior lá, então pode estar mais colonizada e tá mais contaminada, tá? Então, a gente vai coletar, vai fechar lá para vir aspirar e vir a urina da bexiga. O sangue, então, a gente então tem coleta de sangue para o exame de glicemia, que é feito com fitas de hemoglicoteste, tá? É um exame, então, que é fácil de fazer, que é feito, então, com o glicosímetro. E a gente vai, então, ou com algum outro aparelho que a gente compara com as escalas de cores, tá? Mas o mais conhecido é através do glicosímetro com as fitas do hemoglicoteste. Então, a gente vai orientar o paciente para que esteja com a mão limpa, lavada, tá? Se ele tiver com a mão extremidades muito frias, a gente pode estar utilizando, então, água quente para deixar a mãozinha mais quentinha para fazer uma vasodilatação periférica, tá? O ideal, então, é não utilizar álcool 70 na asepsia, tá? Porque o álcool pode interferir na leitura do glicosímetro, tá?
Então, pega um algodãozinho seco, passa na ponta do dedo, tá? Vai furar, então, o dedo com agulha de insulina ou então com os picadores próprios para isso. A gente deve sempre tentar, então, para picar sempre do ladinho do dedo, tá? Que vai doer menos do que a gente picar na pontinha dele, tá? Então, vai picar, vai pegar uma gotinha do sangue e vai pôr na fitinha, tá? Geralmente ela vem com uma marcaçãozinha da onde a gente pôr a fita. E vai aguardar, então, o aparelho fazer a leitura do teste. Então, aqui a gente tem, nessa primeira imagem de cima, uma lanceta, tá? O ideal é picar mais do ladinho. A gente pressiona para formar uma gotinha de sangue e encosta o glicosímetro nessa pontinha indicada, tá? E aguarda o aparelho fazer a leitura. Se for utilizado, então, essas fitinhas, né, as do hemoglicoteste, a gente deve sempre estar atento por prazo de validade, tá? Pois se tiverem vencidas, pode dar um falso resultado, tá? Algumas observações aqui para os horários que a gente ideais para as medidas da glicemia, tá? A insulina, então, de ação intermediária, tá? É uma insulina de ação ANPH, que é de ação lenta, tá? E ela vai agir, então, de 8 a 12 horas após a aplicação da insulina, tá? E a insulina rápida, ela é, então, a insulina regular, né? Seu pico de ação, então, é de 2 a 4 horas após a aplicação, tá? Então, se eu tenho um paciente que eu preciso corrigir a glicemia, que está com um pico de hiperglicemia, e eu preciso corrigir no momento, tá? Eu vou utilizar, então, a insulina regular, tá? E a insulina NPH é aquela que geralmente o médico prescreve fazer de 12 em 12 horas, tantas unidades de manhã e tantas unidades à noite, tá? Ou antes do jantar. Pacientes, então, com a glicemia bem controlada, tá? O ideal, então, é que seja realizada a verificação da glicemia de 2 a 3 vezes por semana, tá? Antes das refeições em alguns dias e em outros após as refeições, tá? Já em diabéticos instáveis ou gestantes que desenvolvem, então, diabetes mellitus gestacional, tá? Aí devem ser verificadas mais frequentemente conforme, então, a prescrição médica. As fezes, então, a gente tem um exame parasitológico de fezes, tá? Por meio, então, do qual a gente vai pesquisar a presença de cistos, parasitas nas fezes, então, tá? O ideal, então, é orientar o paciente para evacuar na comadre sem misturar com a urina, tá? Colocar num frasco apropriado e na quantia que seja indicado, tá? Geralmente 5 pazinhas, tá? Não precisa encher o pote e também não muito pouco, tá? Sempre lembrar de identificar todos os, tanto de fezes, urina, sempre identificado, tá? O nome do paciente, horário que coletou, tudo direitinho. No caso, então, do paciente que tem um hábito de evacuação à tarde ou à noite e que ele vá de manhã para o laboratório, tá? Deve ser embrulhado, então, esse frasquinho em um papel e armazenado na geladeira até a hora da ida ao laboratório. De E e F, tá? Essa sigla, então, determina um tipo de exame de fezes, cuja colheita do material ele vai ser feito em líquido conservador, tá? Ou seja, no frasquinho onde o paciente vai pôr as fezes, tá? Ele tem um líquido que conserva, tá? E ele permite, então, realizar o exame após alguns dias de colhido, tá? Até um mês após colhido as fezes. Esse frasquinho, então, quando colhido, a gente deve manter ele em temperatura ambiente, tá? E geralmente é utilizado, então, em pacientes que precisam realizar 3 coletas, tá? Eles vão ser feitas 3 coletas.
em dias alternados, tá? Cada frasquinho, pelo menos 2 pazinhas no frasco, tá? E vai pôr, então, que já vem com o conservante próprio. Manter o frasco em temperatura ambiente, esse ele não precisa ir na geladeira, porque ele tem um meio de cultura, tá? Lá no terceiro dia, então, vai coletar a mesma quantidade, tá? Das 2 pazinhas e vai identificar e levar ao laboratório. A coleta de escaro, tá? O exame de escaro ele vai detectar, então, bactérias ou fungos que podem causar infecções nos pulmões ou nas vias aéreas superiores ou inferiores, né? A expectoração é um líquido, então, espesso produzido lá nos pulmões e nas vias respiratórias, tá? Aqui a gente tem nessas plaquinhas a saliva, tá? Para vocês verem que é bem transparente. E o escaro, tá? Que veio lá dos pulmões, lá dos brânquios. Então, a técnica é orientar, então, o paciente a fazer higiene bucal sem escovar os dentes, tá? Fazer um bochecho com água. E obter, então, a amostra da tosse produtiva por 3 vezes, tá? Sem saliva. Ele vai tossir por 3 vezes, tá? E vai pôr, então, colher o material direto no frasquinho, tá? O ideal que seja de boca larga. E é feito, então, uma coleta por dia, tá? E encaminhado o material logo para o laboratório. O material, então, ele deve ser colhido pela manhã ao acordar, o ideal que seja feito, tá? Então, o paciente acorda, faz higiene e bochecho na boca com água e após, então, faz a coleta. Para tuberculose, tá? O ideal é que sejam feitas 2 amostras. A primeira amostra geralmente é colhida ainda no momento, então, da suspeita do diagnóstico, tem essa suspeita, o doutor, enfim, solicita o exame, já é coletada a primeira amostra e a segunda amostra é coletada na manhã seguinte. O SWAB, então, é um exame que a gente realiza através de um cotonete estéreo, tá? E que serve, então, para coletas de materiais microbiológicos, tá? Para meio de cultura, com a finalidade, então, de estudo de possíveis, então, bactérias. Então, eu posso coletar o SWAB da região anal, nasal, feridas, ostomas, SWAB ginecológicos de vários locais, tá? Como que é feita, então, essa coleta? É realizada, então, com um SWAB, que é como se fosse um cotonete, tá? Ou ele vem um meio de um frasquinho, que é colocado dentro e enviado do laboratório, ou ele é utilizado plaquinhas no qual eu coleto o SWAB, passo, então, o SWAB na plaquinha e envio ao laboratório. O aspirado traqueal, tá? É outro método de obtenção de secreção lá da traqueia, também para meio de cultura e diagnóstico, tá? Geralmente, então, de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, o aspirado traqueal eu vou realizar em pacientes que estão em uso de ventilação mecânica. A amostra, então, ela é feita diretamente dentro do bronquinho, tá? Que é um frasquinho próprio para a coleta do aspirado. Até o ideal é que sejam coletados até 72 horas após o início ou a mudança do antibiótico, né? Que após, então, esse período de 72 horas, que é quando começa a redução da carga de bactérias, né? O antibiótico, então, ele começa a fazer efeito. Então, se eu quero saber que bactéria que eu tenho lá, ou antes de iniciar o antibiótico, ou antes das 72 horas, tá? Porque se eu coletar após 72 horas do antibiótico, eu vou ter um falso negativo. Sempre de anotar a data e hora da coleta e enviar também imediatamente ao laboratório. Aqui a gente tem a imagem do bronquinho, tá? Que daí a gente conecta essa parte de silicone, conecta na sondinha, que vai aspirado lá na traqueostomia ou no tubo, e a outra parte a gente coleta no aspirador. Então, a gente vai aspirar, a secreção vai cair diretamente lá dentro do bronquinho.
Então, a nossa aula sobre coletas de materiais para exame era essa, tá? Se ficar alguma dúvida quanto a essas coletas ou se surgirem alguma outra coleta que vocês tenham interesse, tá? É só mandar para mim que a gente pode estar vendo junto. As nossas aulas, então, teóricas de Fundamentos 1 se encerram, tá? Hoje. Para a próxima aula, a gente tem programado, então, uma prova teórica, tá? E restarão ainda mais três aulas, tá? 2 dessas, então, serão aulas práticas em laboratório. E a última aula, então, será uma provinha prática, tá? Também em laboratório. Mas para essas aulas práticas e presenciais, então a gente vai esperar quando essa pandemia tudo se resolver, né? E daí a gente combina tudo bem direitinho, tá?